A delação da infâmia. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e tenente-coronel do Exército Brasileiro, que deveria, não se sabe ainda, ser promovido a coronel no mês de abril. E aí me veio uma reflexão muito interessante, porque o depoimento dele é um depoimento muito cheio de dúvidas, de incertezas, porque, na verdade, ele praticava jogo duplo. Ele era fiel ao Bolsonaro como seu ajudante de ordens, ou seja, compartilhava de todos os momentos do presidente da República e levava informações ao comando do Exército Brasileiro, ou seja, ele era um agente duplo. E aí me veio uma reflexão muito interessante. A direita propaga de uma forma violenta de que as nossas universidades públicas são formadores de comunistas, de terroristas. Ou seja, inclusive Bolsonaro, o próprio governador do estado de São Paulo, tem campanhas nesse sentido de colocar essa ideia das escolas cívico-militares, porque eles acham que os militares são os detentores da verdade, da competência, e são aqueles os únicos que amam o país. Pelo menos é essa a imagem que eles querem passar ao povo brasileiro. Pois bem, as duas situações, a Universidade Pública Brasileira e o Exército Brasileiro, é formada por jovens da classe média, no seu amplo espectro, alta e baixa, não mais a elite. Aliás, a elite está representada nas nossas universidades. Ou seja, aqueles que têm condições de passar no vestibular das universidades públicas, que são difíceis. E também uma quantidade de jovens que são formados pelas escolas públicas que entram nas nossas faculdades. Pois bem, se formam e vão para o mercado. E aí eles percebem que a universidade é uma coisa, a vida em sociedade é outra. E muitos desses agitadores pseudos comunistas se transformam em grandes profissionais, em pessoas que hoje estão em todos os campos de atividade da sociedade. E o Exército Brasileiro? A impressão que eu tenho é que a formação dos militares no Brasil são formados no estilo de direita, ou seja, aquela formação que me parece que já foi discutida, inclusive, de que os únicos capazes de tomarem conta do Brasil são os militares. São os competentes, não são corruptos. E corruptos e incompetentes é a sociedade civil. Seria a hora da sociedade começar a perceber ou entender qual é o currículo ou o conteúdo programático que as escolas das Forças Armadas, as academias, treinam os seus alunos, ou seja, os seus futuros comandantes. E a impressão que eu tenho é a seguinte: há uma doutrinação constante em que não é relevado a importância do soldado na defesa da democracia e da soberania. Ou seja, são formados para assumirem o poder. O que é totalmente enviesada essa teoria, essa doutrina, porque, na verdade, os militares são formados para defender a soberania do país, dar a vida ao país e não governar o país. Então, a declaração, a postura
do tenente-coronel Mauro Cid, que é uma alta patente, aluno número 1 da sua turma, que seria, daqui a 4 anos talvez, general, com a formação e com o espetáculo que ele ofereceu à sociedade. O que coloca em dúvida se o que os nossos oficiais são realmente preparados para a democracia e para defender a nação brasileira. Ou seja, são formados para defender o poder ou tomar o poder. Nós tivemos a experiência da Revolução de 64, em que altas patentes foram presidentes da República, em que mataram, desapareceram com pessoas, exilaram brasileiros. Esta é a formação do Exército Brasileiro? É isso que a sociedade gostaria de saber. Pobre Brasil.